Gente, então aqui, Romanos, nós estamos estudando Romanos, capítulo 3 hoje, só fazendo uma rápida lembrança, estudamos capítulo 1, capítulo 2, o livro de Romanos, o tema dele fala sobre a justiça, tá? Vimos alguma coisa no capítulo 1 sobre a justiça, sobre os gentios, eles estavam numa vida bem depravada, né? Totalmente invertida, né? O uso natural, homem com homem, mulher com mulher, esse tipo de coisa. Capítulo 2, vemos falar um pouquinho sobre o judeu em si, e quando abordou mais aquela questão do julgamento, do apontar do dedo, né, que eles eram condenados por aquilo que julgavam, porque eram os legalistas, né? Os gentios é quem não é judeu, então é assim, aquela coisa, né? Se a gente fosse, talvez traduzindo de uma maneira errada, mas assim, sei lá, os gentios seriam os não religiosos, né? E os judeus, os religiosos. Uma tradução meio ruim, né? Mas enfim. Então, assim, o capítulo 1 fala dos gentios, os caras tudo errado, tudo torto, tudo, né? E que o juízo de Deus vem, a justiça de Deus vem sobre eles também, tá? O capítulo 2, né, usando a figura das pessoas que julgam, que são as pessoas legalistas, que conhecem a verdade e apontam o dedo para os outros também, que é um perigo, porque a gente acaba sendo julgado por aquilo que a gente mesmo condena e aquilo que a gente mesmo julga, tá? Ou seja, que a gente também não deve julgar. E o 3 agora, queridos, no capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, né? O verso 1 vai dizer bem certinho, então, o capítulo todo quer tratar. Porque, afinal de contas, então, o que é o certo, né? Seja gentil, seja judeu, enfim, quem que é o menos ruim, né? Quem que é o menos, ou mais certo, né? Ou menos errado, tá? Ou menos pecador dos dois, né? O que é melhor ser, gentil, judeu, enfim, tá? E você vai entender que aquilo ou como nós nos livraremos, né, desse pecado, enfim. E o capítulo 3 então vai nos dar um caminho, nos mostrar por onde nós devemos caminhar e andar, tá? Para que a gente possa ser livre dessa vida pecaminosa que a gente tanto carrega, tá bom? Vamos lá, então. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, aqui é a primeira coisa. Que vantagem, então, tem em ser judeu? Já Muitos. que o judeu também é pecador, assim como o gentil também é pecador. Então, mas que vantagem tem? Né? Que vantagem tem de ser circuncidado, ou seja, ter uma aliança? Daí, Paulo, né, na carta aos Romanos, está falando muita. Tá? Uma delas, posso citar principalmente porque foi confiada a palavra de Deus. Foi confiada a palavra, ou seja, ele tem a palavra. Isso não exime ele do fato dele ser pecador, mas é uma vantagem. A eles foi confiada a palavra de Deus. Então, vamos lá. 3. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Gente, então aqui, a maneira que Paulo pensa, coloca, ela começa a ficar às vezes um pouco turva aos nossos olhos, né, nossa mente. Eu sempre falo que a mente de Paulo é muito esclarecida. E aqui, então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o fato de nós sermos tão errantes, tá? O fato de nós errarmos só tanto... Só ressalta a justiça de Deus. Exato, né? Só mostra o quão distante nós estamos de Deus. Os nossos erros ressaltam como Deus é correto. Isso. Nossa injustiça ressalta como Deus é justo. Daí sempre tem os espertinhos que falam, né? E é o que está dizendo aqui no verso 6 e 7. Então, né, então é melhor que a gente continue pecando, porque assim a gente pode
experimentar, né? Isso, vamos fazer o favor mal de para que Deus. nos venha o bem, então. Isso, bem isso. Vamos fazer o mal para que nos venha o bem, já o que tá ali no Deus versículo usa isso para mostrar a 8, né? diferença, né? De quanto ele é bom, né? Quanto ele é justo. Ele usa a nossa maldade para mostrar o quanto ele é bom. Então fazendo vamos fazer o mal para porque que ele aumente, né? né? A demonstração da justiça dele aumente. Meu Deus, né? Daí, Paulo fala assim, né? De forma alguma, né? A condenação dos tais é merecida. Tipo, não faça isso porque vai vir condenação e essa condenação vai ser merecida. Então, Merecidamente. não é esse o caminho. O verso 5 fala assim, né? Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus... O que é que nós vamos dizer? Que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Né? Estou usando argumento humano. Tá? Então ele está dizendo assim, Deus não é injusto, tá? Quando aplica a sua ira. Por quê? Porque nós fazemos o mal, nós somos pecadores. Injustos. É injusto, exatamente. Tá? Então Deus não está sendo injusto, né? Ele está apenas sendo o quê? É justo, ele está ponderando. Agora, nós vamos aprender a ver aqui. Tá, e a pergunta que a gente faz é assim, tá, e por acaso, alguém é justo? Pastor, tem? Então, a gente vai ver agora daqui para frente. Tá? Será que alguém é justo? E se não tiver ninguém justo, e daí? Como é que vai ser então? Então Deus vai consumir tudo no fogo? Eu acho que por aí tem gente que se acha justo. Tem gente que se acha bastante. justo. Então agora a sequência justamente vai responder essa pergunta. Tá? Há alguém justo? Será que existe alguém justo? Tá? E se não houver, como é que vai ser? Qual que é o caminho a pegar? Tá? Então é sobre isso que vamos falar na sequência. Vamos lá. Vamos ver então. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Capítulo 1 e o 2, lá, tá vendo? Quando ele fala, já mostramos no capítulo 1 que os gentios e no 2 que os judeus estão debaixo do pecado, né? Tanto um quanto o outro. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum é nenhum, gente. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Tocou o telefone. Tocou um telefone. Raro isso aqui. Tocar meu telefone é raro. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Gente, o verso 20 então resume tudo. Primeiro, não tem nenhum justo. Não. Ele está deixando bem, Paulo está deixando bem claro a carta escrita aos romanos, né? Aqueles que moram em Roma, que tem gentios e tem judeus e romanos, né? que está misturado aí entre os gentios e os judeus. Não tem justo, não tem um sequer. E ele diz, por que ele diz que não tem? Ele fala da garganta, dos pés que são precipitados, né, para fazer o mal, garganta no sentido de que falam mal das pessoas, e julgam injusto. Não tem, não adianta, não tem. Tá? Nesse mesmo capítulo você vê que fala assim, que todos pecaram, tá? Não tem nenhum sequer que não peque, tá? Então não tem como. E o versos 20, então ele é como se ele fizesse um resumo. Ele diz assim, portanto ninguém será declarado, pastora, justo. Ninguém. Ele está falando, gente, ninguém será declarado justo, tá? Diante dele, baseado na obediência à lei. Você pode pegar a lei e obedecer, você não tem como cumprir a lei de forma que ela te justifique. Você vai escorregar numa vírgula, num tio, não tem como. É isso que ele tá dizendo para os romanos, tá? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ao contrário, a lei só vai te deixar mais consciente ainda que você é pecador, tá? E agora vem uma outra pergunta. Tá,
então para que me serviu a lei? Se ela só vai me deixar mais consciente do pecado, então para que me serviu a lei? Me serviu para alguma coisa? Então ela não me serviu para nada? Serviu, e a gente vai saber agora para que ela serviu, tá? Olha só. Vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Gente, então aqui, olha só, preciso que você entenda agora, né? O que está escrito. Tá, e fala assim, então, ninguém era justo. Mas como é que nós vamos... Olha Deus, como é que eu vou salvar todo esse povo que não é justo? Se não é justo, é pecador. Se é pecador, está condenado. Eu Como preciso torná-los justos. Mas não são, não tem como, são pecadores. Não tem um que se salva, né? Como disse aqui o verso 23, pois todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus. Tá? O que ele precisa fazer? Versos 22. Né? Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crerem, não há distinção. Ele precisa o quê? Enviar Jesus. Não era esse versículo que eu queria, que é 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Agora sim, então, nós nos tornamos justificados, justos. Não é pela ausência do nosso pecado, mas porque nós aceitamos a Cristo que é o justo. Ele que é o justo e nos justifica e justifica a todos, sem distinção alguma. A linguagem que eu mais, assim, talvez tentei achar, talvez exista outras, mas para a gente entender isso é o seguinte: quando a gente precisa de um avalista, amor, para alugar uma casa, alguma coisa assim, o que é? É alguém que se eu não pagar, paga a minha conta. Jesus é o nosso avalista. Ele paga a nossa conta. Por exemplo, então você está tentando não pecar, a nossa vida vai ser sempre assim, a gente tentando se purificar, né? Se eu escorregar, a Bíblia fala assim que eu preciso me arrepender, porque Ele é fiel e justo e o sangue dele me purifica. Ele vem... Ele avaliza. Ele é o nosso avalista. É isso que está dizendo. Então, assim nós nos tornamos justos. Por quê? Por causa da redenção dele, por causa do nosso avalista. Exatamente. Agora, assim, isso muda toda a nossa maneira, deveria mudar a nossa maneira de pensar, porque às vezes a gente se acha mais santo do que o outro, né? Não. Se acha mais justo do que o outro. Não, eu sou cristã, então olha só, eu sou mais justo do que o ímpio, do que o gentil, né? Mesmo. Do que aquele que está ao meu lado, você veja, nossa, eu vou na igreja, coisa assim. E a gente acha que nós somos os bons da boca por causa disso. Por isso que Deus ama o pecador e nós do mesmo jeito. Porque para Deus, nós somos tão pecador quanto Ele. Quanto? Deus, a única diferença é que nós somos justificados porque nós já aceitamos Jesus e o outro ainda não. Mas o amor de Deus é o mesmo por ambos, né? Pelo pecador e por nós. Né? É legal isso, né? A gente entender isso. Não é porque ele diz assim, todos pecaram. E todos são pecadores. Então, assim, vamos deixar de se achar que somos alguém, né? Se nós somos alguma coisa, somos por causa de Cristo. E sem Ele, nós não somos nada. E olha só, o versos 27, aonde está então o motivo da vanglória? Pois é. Tem vanglória? Não, né? É excluído. É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não. Não, no princípio da fé. Então, aonde pela fé. É pela fé, né?
Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Sustentamos. Independente de obediência à lei. Isso. Independente daquilo que ele faça. Tanto que fala, independente da... Exatamente. Independente do que ele faça. Eu e vocês, nós somos justificados pela fé. Por isso que a nossa fé é muito importante, né? A gente Exatamente. não pode, irmãos, desfalecer na fé. A nossa fé tem que estar firmada na rocha, que é Cristo, né? Porque tem dois lados. Tem aqueles que se acham mais justos e também aqueles que se acham que são tão pecadores, que não conseguem receber a graça de Deus. E por isso, às vezes, continua no seu pecado, porque ele diz, eu não consigo, eu não posso. Né? Então, eu continuo na lama, eu continuo no lodo, porque eu sou pecador mesmo. Mas aí... E será que Deus é só Deus dos judeus? Só Deus dos gentios? Justifica. Será que Deus é só Deus dos evangélicos? Será que Deus é só Deus dos católicos? Só Deus dos adventistas, dos assembleanos, do batista, dos espíritas? Olha aqui, gente, verso 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Né? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justifica os circuncisos e incircuncisos, os que têm aliança e os que não têm aliança. Quem não tem aliança pela fé pode também ser justificado, irmãos. O irmãozinho católico, sabe? O espírita, pela fé em Cristo. Se ele tiver fé em Jesus, ele pode ser perdoado dos seus pecados. Ele precisa crer em Jesus, que o sangue de Jesus perdoa os seus pecados. Ele não precisa ser assembleano, ele não precisa ser quadrangular, ele não precisa ser nada disso. Por isso, você larga a mão desse negócio de achar, porque ele não é da minha igreja, ele não é salvo. Legal isso, né? Ó, tá? Sinta-se estapeado nesta manhã. Porque né? É aquilo que ele crê no seu coração. E gente. Aquilo que está no coração só Deus vê. Por isso que a gente não pode tratar as pessoas de maneira diferente. E por isso, irmãos, né, Deus não vem salvar uma religião. Nós somos a família real. Claro, temos sobrenomes. Qual que é o nosso sobrenome, por exemplo? Nós somos da família quadrangular. Somos nosso sobrenome, Igreja do Evangelho Quadrangular. Talvez você seja da Batista, da Assembleia de Deus, mas fazemos parte da família real. Talvez você seja da Igreja Católica, mas fazemos parte. Talvez eu não concorde com algumas dos seus gostos, das roupas que você usa, mas não tem problema, isso não vai mudar, não vai interferir na nossa salvação. Não, você entende? Eu não vou deixar de te amar por causa disso. Tá? Então, versos 30. Visto que só existe um Deus, pela fé justificar aos circuncisos e incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? Será que então, porque agora então eu sou justificado pela fé, eu anulo a lei? Não, de maneira nenhuma. Mas como assim? Ao contrário, eu confirmo a lei pela fé. Porque a lei, ela me mostra o que é pecado. Mas eu venço o pecado pela fé, que me justifica do pecado. Ou seja, Deus não criou a lei desnecessariamente. A lei me mostra o que é pecado. Essa lei me condena no pecado, mas pela fé eu venço esse pecado, sendo justificado dele. Você entendeu agora? Né? Parece complicado, na verdade irmãos, né? Mas a gente tendo calma, a gente chega lá, tá bom? Queridos, um bom dia a todos vocês. Portanto que Romanos vai falar mais sobre isso. Vai, gente, a gente vai cansar de ver isso aí, né? Tá?